E aí você tem uma reflexão? Só tipo, não, fala qualquer merda agora. Não. Que eu quero ver como é que o futuro me reserva, né? Só isso e deixa. Vocês são mais, né? Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos falar dos eventos que aconteceram dos dias 4 de outubro de 2024 até o dia 10 de outubro de 2024. Nessa semana, Justiça Federal condena Monark a 1 ano de prisão pelo crime de injúria contra o ministro do STF, Flávio Dino. Flórida enfrenta a questão de vida ou morte com proximidade do furacão Milton. Pesquisa do Ibope diz que YouTube é mais visto que Globo e outras TVs abertas pela primeira vez. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana que teve resultados, que teve gente ficando mais de boa, tentando descansar, gente que passou mal. Mas é que assim, E hoje é uma semana aí que vai ter uma reflexão diferente, uma reflexão com proposta aí, mas a gente vai saber isso daqui a pouquinho, porque eu quero que, primeiramente, você fale pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, minha semana, puxando aí do pós-gravação, né, eu tinha mencionado que a minha reflexão envolvia esse meu conflito, né, de estar com duas linhas temporais na cabeça, né, enquanto eu estava relatando, né, uma coisa, e aí na edição eu ia me deparar em um outro momento e o que seria o resultado no fim das contas, né. Então já vamos puxar aí o resultado da discussão passada, né, para emendar com a reflexão e a discussão de hoje. E então o resultado da Unicentro, que eu tinha, né, trazido, né, há algumas semanas, e vai ser de novo o motivo da minha reflexão, acabou que o quê? Tive o resultado, e o resultado foi que ainda não sei o que vai ser, porque eu acabei ficando em 5º lugar e são 3 vagas. Só que são 3 vagas de ampla concorrência, com mais 2 vagas para cotistas. Então, uma vaga para afro, né, preto e pardo, e uma vaga para PCD. E aí, acabou que o quê? O primeiro lugar é um PCD. E então, ele vai ser chamado como ampla concorrência, e aí a vaga de PCD vai para o segundo lugar dos PCDs, né? A vaga iria para ele. Só que o cara que era o outro PCD, que estava, né, tinha passado na prova escrita, ele agora não passou na prova didática. Então ele não classificou, né? Não foi para a relação final, ali dos aprovados. Então a vaga não tem para quem ir, e aí ela vai para ampla concorrência, vai para os geral, né? E aí, então, chama o 4º colocado. Aí, então, tem a vaga do afro, né? Daí, então, o afro que estava classificado na prova escrita não classificou agora na prova didática, e aí essa vaga, né, não tem para quem ir também. E essa vaga, então, vai para ampla concorrência, e aí, então, chama o 5º colocado, que no caso, por enquanto, sou eu. Eu já dei uma olhada, né, já pedi todas as documentações, né, da banca e tal, para tentar entrar com recurso e fazer a mesma coisa que rolou no concurso da UTF-PR daqui, né, tentar melhorar minha nota para me distanciar da pessoa depois de mim. E eu encontrei 2 pontos ali, né, que eu posso usar para melhorar minha nota. E aí eu já fundamentei o recurso, já despachei ali, agora esperar, que eu não sei quando que vem a resposta disso e a homologação no resultado final. Então, o que eu posso fazer agora é torcer, porque eu espero conseguir me distanciar o suficiente do 6º colocado, mesmo que a pessoa ali melhore a nota dela, não melhora o suficiente para me passar. E o que eu tenho que torcer então é isso, e a questão de nenhum outro cotista ali voltar dos mortos, né, de ter sido desclassificado e conseguir passar da nota de corte, alguma revisão ali, voltar e pegar uma dessas vagas. Então agora tô nessa incógnita, vai ser mais um concurso cheio de emoção por aí, não sei quando que sai esses resultados, porque agora tem todo o prazo, a gente tá gravando na quinta, o prazo para entrar com recursos é até na sexta-feira, né, dia 11, e aí agora até julgar esses recursos, eu imagino que não vai ser coisa assim de menos de 1 mês para sair o resultado, né, o desfecho de todo esse rolê. Então vai demorar um pouquinho ainda
a coisa toda. E também imagino que mesmo que eu fique entre os 5 classificados ali, as 5 vagas, né, que seja um dos, esses vários asteriscos que eu acabei colocando aqui, também imagino que não vai convocar para logo. Se for para ser muito rápido, eu imagino que vai convocar só, né, no começo do próximo ano, porque agora não tem nem carga horária para distribuir, né? Então, vamos esperar e, se der certo, torcer para no começo do próximo ano sair essas nomeações. Em todo caso, aí minha reflexão, eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre agora os próximos passos aqui, né, do concurso, não só desse, mas de várias outras coisas que podem vir pela frente. Então, daqui a pouco eu falo mais a respeito. Também sobre notas, já quebrando a cronologia da coisa toda, hoje, né, no dia que a gente tá gravando, saiu a nota do PSS, né, de professor aqui da Unioeste de Beltrão, que eu tinha mencionado, acho que 1 ou 2 episódios atrás, que eu tinha feito a prova aqui, e aí saiu o resultado hoje da prova didática, eu estou em primeiro, e agora tem só a prova de títulos, e eu tenho que, então, só juntar as documentações, PDFs ali, e entregar. Então, mais uma coisa tranquilo. E agora, voltando, né, para falar o restante da cronologia da semana. No fim de semana, eu tinha ficado com a Gabi, ela tava meio mal de gripe, então a gente só deu uma volta ali, foi tomar um chimarrão numa praça ali, né, ficar mais de boa. Aí assisti um Masterchef, tá bem tranquilo. Durante a semana, eu tive só o encerramento, né, uma disciplina que faltava, né, disciplina semestral ali, que tinha umas apresentações de trabalhos, foi tudo tranquilo e tal, isso foi na segunda-feira. E aí no restante do tempo tá mais light, porque a outra matéria semestral já tinha encerrado, e a matéria anual, eu só vou ter uma aula dessa matéria amanhã, na sexta-feira, né, que segue o conteúdo, porque na terça-feira tinha um professor que tinha feito uma cirurgia um tempo atrás, eu tinha pegado umas aulas dele, e daí na terça-feira ele pegou uma aula minha, né, de volta, ali pra ele trabalhar uns conteúdos e tal com a turma dele. Então, né, foi só isso mais light essa semana. E eu tô também estudando umas outras coisas, né, tem outras provas que vem pela frente, aí eu tô dando uma estudada nos tópicos ali pra isso. E aí... e o último ponto daí da semana é que ontem eu fui com a Gabi, né, ao cinema pra gente assistir ao Coringa 2, né, o Delírio 2. Eu gostei bastante do filme. Na saída do cinema já tinha gostado dele. E aí depois, assistindo ao vídeo de análise do PH Santos, aí o filme ficou muito melhor, que ele trouxe mais uma série de elementos ali pra engrandecer, né, a experiência. E eu afirmo categoricamente aqui que se algum ouvinte estiver aqui com a gente e ter assistido o filme e não gostou do filme, é porque a pessoa não entendeu o filme. Então, vai assistir o vídeo do PH e aí vai ficar muito mais foda, e já fica aí uma quase sessão mais, no fim das contas. E agora sim... o último ponto. O filme do Coringa, só uma aleatoriedade com uma observação. Eu fui ontem, né, como eu relatei, fui ontem com a Gabi, na quarta-feira então. Eu tinha comprado, na terça-feira eu tinha comprado os ingressos, só que daí, quando chegou na quarta, eu fui olhar ali, né, no sistema, né, do site, né, o horário certinho, e aí eu vi que não tava aparecendo a sessão. Daí, mas eu comprei a sessão, né? Cadê o ingresso? Aí que eu fui olhar, na verdade eu tinha comprado na própria terça, né, o horário. Deu, meu Deus, não é possível. Aí eu tive que comprar de novo, né, os ingressos, e aí deu certo, né, aí ontem a gente acabou assistindo. Então eu tive que pagar 2 vezes a promoção, que era todo mundo paga meia. No fim das contas não adiantou de nada, porque eu fui burro no fim das contas. Então eu posso ter doutorado, posso passar em concurso por aí, posso pontuar na nota alta nos rolês, mas eu continuo sendo um imbecil em várias coisas. Então é só isso. Agora eu devolvo a palavra para Evandro Xuxim falar sobre a semana dele, porque eu tenho certeza que você é muito mais inteligente do que eu. Sou nada. Mas a minha semana, então, relatando ela aí cronologicamente, o final de semana eu fiquei de boa. Acabou que eu nem fui jogar vôleizinho, porque a gente teve um negócio chamado eleição, né? E aí estavam usando a quadra no sábado para organizar as coisas. Então acabou que não rolou vôleizinho no sábado. Na verdade, sim, rolou um de areia. Aí me chamaram, mas eu falei, cara, eu tinha gastado ali quase que a tarde inteira pra limpar o apartamento e tal, né? Deixei ele tudo nos trinks.
E aí pensei, cara, eu não vou ir jogar vôlei de areia pra daí chegar em casa e arrastar um monte de areia pra dentro do apartamento, né? Aí falei, acho que hoje não vou, gente, tá, obrigado aí, mas vou dispensar. Aí no domingo, né, eu fiquei mais de boa no sábado. Domingo eu fui almoçar com meus pais, meus avós e meu irmão também, que tava aqui na casa dos meus pais. E aí, antes disso, fui votar, porque é perto da casa deles e tal. Votei, bem de boas. E aí fui pra casa, almocei. E a funcionária do hotel mandou mensagem perguntando se eu ia lá pra ela poder votar. Daí eu falei, putz, tinha esquecido, né, e tal. Falei, mas vou sim. E aí fui, acabou que ela não conseguiu o Uber e tal, e no final das contas nem votou. Aí segunda-feira eu tive a amostra de estágio. E eu fui uma das pessoas responsáveis pela apresentação. Na verdade, teoricamente teriam sido 2 pessoas. E aí meio que me escalaram. Falaram, não, você fala bem e tal, vai lá e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz até um pequeno ensaio na segunda-feira. Falei, deixa eu pensar o que eu falaria, né? Que acho que ia ser legal e relevante. Aí coloquei o cronômetro, fui falando. Né? A gente teria um total de 20 minutos pros 3 apresentarem, né? Como um grupo. As 3 pessoas tinham que falar no máximo até 20 minutos. E aí só no meu pequeno ensaio, digamos assim, eu tinha cronometrado 22 minutos. Aí eu falei, bom, acho que eu vou ter que cortar várias coisas aqui, né? E aí falei, bom, eu vou ser o último de qualquer forma, né? Eu vou mais pra complementar o que a galera falar ali, se alguém ficar nervoso e tal, eu uso esse tempo. E então o Lucas e o Matheus falaram daí na segunda-feira. E quando eu fui pegar o microfone e tal, a professora falou, você vai falar ainda? Eu falei, eu pretendo, quanto tempo eu tenho? E aí ela falou assim, você tem 2 minutos. Deu. Puta merda. Eu falei, tá. E aí eu gastei ali uns 10 segundos pensando no que eu poderia falar e como eu poderia resumir. E aí acabei usando um pouquinho mais só de 2 minutos, mas foi o suficiente ali pra encaixar uma fala coesa e até, acho que, pra de certa forma falar algo que foi interessante pro pessoal ali, porque depois todo mundo falou, nossa, falou muito bem, que pena que você só falou 2 minutos e tal. Eu falei, tá bom, então obrigado. Na terça-feira eu tive que fazer prova, né, eu fiz uma prova que tava atrasada, porque na sexta-feira em que teve essa prova de fato, eu tava lá nos jogos, né, então acabou que ficou pra data especial, e a data especial era na terça-feira. Fiz a prova, nada demais, já recebi algumas notas, inclusive das provas realizadas, a princípio garanti 3 100s, e engraçado, porque eu realmente quase não estudei muito para essas provas, eu tava meio cansado, né, porque era o momento ali dos jogos, do TCC e tal, eu falei, cara, eu vou estudar o que dá aqui, que basicamente foi ler minhas anotações uma vez somente. E aí, ainda assim, deu tudo certo e garanti a nota 100 nessas 3 matérias, nessas 3 disciplinas, pelo menos. Aí, na quarta, ontem, foi um dia com aulas e tal. Na segunda-feira também a gente jogou vôlei depois da mostra de estágio, né? A gente teve, entre aspas, um treino, e aí a gente teria outro hoje, na quinta-feira, mas aparentemente foi cancelado, porque deu uns BOs com a quadra lá, Atlética, enfim, não sei o que aconteceu exatamente, mas o fato é que hoje não vai ter treino, então paciência, né? E acho que já para encerrar a minha semana, eu vou avisar que a minha reflexão, ela tem relação com um outro podcast que eu escutei essa semana e que eu pensei, interessante. E aí vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque como de praxe as regras são claras, esbole, você é o primeiro a fazer a reflexão. Opa, então bora lá. Cara, minha reflexão é assim, é uma incógnita no fim das contas, né? Porque eu fico pensando sobre quais serão meus próximos passos, sabe? Assim, porque eu não sei direito qual rumo, né, eu escolho a partir daqui. Porque eu tenho várias possibilidades, né? Eu tive esses 2 concursos, né? O TFPR e agora da Unicentro, com uma considerável probabilidade das coisas darem certo, se, né, nada mudar ali das condições que eu acabei narrando aqui no começo do programa. Então, aí o que pode acontecer? Isso, de fato, se concretizar, né? Dali, então, vamos dizer assim, eu não tenho, né, pretensões de passar em algum outro concurso. Eu quero Guarapuava e daí eu consegui, digamos assim, né, cumprir meu objetivo e agora tenho que esperar a nomeação.
Então, eu começo a estudar, eu me dedico para um concurso da UTF-PR de 2 vizinhos, porque daí eu tenho que lidar agora com estudar com uma outra literatura, né? São outros temas. Alguns, né, dá para aproveitar desses concursos que eu acabei fazendo, mas outros não. Então tem que passar todo agora um período de preparação, né, para uma próxima prova que é no fim de novembro. Eu, em todo caso, paguei a inscrição hoje, torcendo para, né, digamos assim, em novembro, no comecinho ali sair o resultado final, eu só simplesmente pegar e pensar, bom, joguei essa grana fora, joguei no lixo esse dinheiro, porque eu não quero fazer, né, e eu vou esperar agora a nomeação de Guarapuava. Então tem, né, essa possibilidade que pode acabar acontecendo. Eu posso fazer também uma outra coisa, que é voltar a trabalhar, assim, melhorar meu Lattes, né, trabalhar em publicações, né, fazer artigos e etc e tal, porque minhas pontuações, né, meus artigos que eu tenho, minhas publicações, estão ficando velhas, digamos assim, né? Elas estão já deixando de pontuar, porque esses editais costumam considerar os últimos 5 anos, alguns consideram os últimos 10 anos, né? Mas a maioria são os últimos 5 anos. Então, tem várias publicações minhas que estão ficando para trás desse período e já não estão mais pontuando. Então, opa, pera lá, né? Eu tenho que dar um talento nisso, porque se não der certo esses concursos que eu acabei falando aqui que eu tô, né? Ou eu passei, mas talvez não consiga assumir, né? Pela questão do cotista, né? Da UTF. Ou, né? Sei lá, acabei não ficando dentro dos classificados para as vagas ali, né? Para as vagas já abertas, eu digo, né? E aí, então, eu não vou ter nada, né? Vou estar aqui só com a vida do professor temporário, né? Dos PSS aqui na UniOeste. Então, eu preciso voltar a trabalhar nisso. Então, é toda uma outra forma de dedicação, né? Uma outra coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho também a possibilidade de começar a produzir conteúdo para as redes sociais, né? Para a internet, que eu tinha já mencionado, né? Pensando em Instagram, pensando eventualmente até um TikTok e outras coisas assim, né? Com as abordagens que fazem sentido ali para, né, criar uma presença online, alguma relevância nesse sentido. Também é um outro nível de esforço, né? Uma outra coisa assim. Eu também posso só descansar, sabe? Que é uma outra possibilidade de, olha, foi um período, assim, bem intenso, que eu tô desde setembro, outubro do ano passado, me dedicando a vários concursos, né? Então, teve aquele concurso que tinha narrado no começo do ano, que eu passei, mas não passei. Aí teve alguns concursos de prefeituras, aí teve esses concursos de universidades, e era um concurso emendando no outro, e, sabe, eu tô esgotado, assim, não vejo a hora de ter minhas férias. Então, também é uma outra coisa que eu poderia fazer, né? Só ficar de boa. Mas, sabe, eu não tenho ainda certeza de nada e eu preciso escolher algum caminho pra fazer. E eu tô agora nessa encruzilhada de onde que eu coloco essa minha energia que está um tanto limitada agora. E é isso, assim, eu só pensando, né, sobre próximos passos, sobre possibilidades, e eu ainda não sei direito o que fazer, mas eu vou ter que decidir, vou ter que tomar algum rumo, porque, né, não tô com a vida ganha ainda. Muito bem. Cara, que posso dizer além de... A gente é livre, né? Dessa vez eu até não vou usar um autor da psicanálise, mas vou optar por falar de Sartre, que é um dos desenvolvedores aí da psicologia fenomenológica existencial. E uma das frases dele é que o homem é condenado a ser livre, né? Claro que é uma liberdade situada, né? Ou seja, uma liberdade que tem suas limitações devido às condições sociais que você se encontra, questões da própria natureza biológica, né? Questões que envolvem outras pessoas, não apenas você, mas de fato você é livre, você é condenado à liberdade de escolhas. E aí, mesmo aquela não escolha, é uma escolha, né? Você está escolhendo não escolher. Então, o que posso dizer é que seja livre, amigo Sbole. Não tenho... Acho que eu não tenho muitas opções do que te dizer além disso, mas que tamo junto. É isso. Muito obrigado. Vou narrando por aqui conforme eu
tomar uma decisão do que eu faço da minha vida, mas o que eu já tenho uma decisão tomada, que eu gostaria agora de ouvir a sua reflexão com a proposta que você vai chegar agora aqui pra gente. Muito bem, cara. Vamos lá. Como eu falei, a minha reflexão tem relação com um podcast que eu escutei essa semana. Inclusive, escutei ele na data de ontem, na quarta-feira, no famoso Frango Fino, o podcast Frango Fino, o franguinho pros íntimos, em que se reúnem ali Doug Lira, pelo menos nessa atual formação, né? Doug Lira, Doug Bezerra e Rafael Lousada, 3 aí ilustradores, amigos que, enfim, passaram perrengues aí pela vida e fazem um podcast que, no frigir dos ovos, assim, é meio que aquele papo de bar, né? Talvez a diferença ali, né, que o próprio Doug Bezerra comentou é o fato de ele ter sido um ex-crente, então meio que o Frango Fino às vezes acaba carregando várias dessas histórias de ex-crentes que são completamente maravilhosos. E aí, né, eu sou um ouvinte relativamente recente, faz 1 ano mais ou menos que eu escuto o podcast, e ele tá no episódio 500. E eu sei que ele está no episódio 500 porque foi o episódio 500 lançado nessa quarta-feira. E aí, eu escutando o episódio, eu descobri que a cada 100 episódios, eles fazem um tipo de previsão sobre a vida deles para que eles a escutem no próximo episódio centenário. Então, eles fizeram algumas previsões ou falaram algumas coisas ali no episódio 400, e aí eles retomam isso, né? Retomaram isso no episódio 500, falando tipo, eu tinha falado de tal coisa aí, mas nem rolou e tal, etc. Enfim. E eu achei a ideia tão legal, porque eu tô desconectado, né? Acredito eu. Tô desconectado com os nossos episódios passados. Eu teria que reescutá-los, né? Pra ter uma noção do que eu era, do que eu já fui, enfim. E aproveitando que a gente tá chegando aí quase no nosso episódio 300, né? Pensei, acho que vou propor pro Sbole essa brincadeira aí, né? E já que a gente tá... Esse é o episódio 396, se eu não me engano. 296, perdão. Então, fica aí a possibilidade de fazer uma proposta de a gente, no episódio 300, fazer aí, além da nosso relato semanal, fazer aí alguma previsãozinha, pode ser uma previsão um pro outro, pode ser um palpite ou um desejo, ou até uma notícia bizarra que poderia acontecer. Enfim, fica aí, né, a sugestão, e aí depois você não precisa responder agora, mas vamos pensar eu já tô sobre respondendo que eu topo. Fechou. Então é isso. Então aguardem o episódio comemorativo número 300, né? Isso. E aí você tem uma reflexão? Só tipo, não, fala qualquer merda agora. Não. Que eu quero ver qual é que o futuro me reserva, né? Só isso e deixa. Vocês são mais. A minha ideia era justamente essa. Eu fiquei refletindo enquanto escutava o episódio, né? Porque várias das coisas ali, por exemplo, o Doug Bezerra mesmo tinha falado assim, não, porque no episódio 400 ele falou, eu tô tranquilo e bababá e babá. E aí ele fala, agora no 500 aqui eu tô muito ferrado. E aí eles perceberam que eles nunca tinham falado sobre a saúde, sabe? Desde o episódio 100, episódio 100, episódio 200, episódio 300, episódio 400, eles nunca tinham mencionado a saúde física deles, né? E nesse foi quando eles se tocaram e falaram assim, cara, a gente nunca falou de saúde. E agora, assim, agora eu sinto a necessidade, né, de falar sobre saúde, porque a gente tá ferrado, um tá com o joelho estourado, a panturrilha estourada, outro se machucou não sei o quê, enfim. E aí foi isso, a minha reflexão foi basicamente escutar isso e aí desenvolver essa ideia do... vamos fazer isso aí também, né? Vamos roubar ideias. Pode crer. Apoio a ideia, apoio a proposta, apoio propor desafios, assim, pra gente, né? Você falou até essa questão de saúde, né? Questão física, assim, também é um negócio que a gente pode pensar até mesmo, assim, de não uma previsão no sentido de futurologia, mas até às vezes pra gente se propor uma meta e pensar nisso. Tá, beleza, eu falei que eu quero tudo desse jeito, ou me imagino de tal forma, vamos ver como é que eu acabo trabalhando pra isso. Acho que é um exercício bacana que pode, inclusive, puxar a gente pra sei lá, atingir uma determinada posição, um determinado estado, né, profissional, pessoal, o que quer que seja, que pode ser bastante benéfico por aqui e vai se somar nessa nosso relato aí de quase 300 semanas
em questão. Beleza, tá topado. Então, fechou. Os 100 episódios é mais ou menos 2 anos, né? Então, há de fazermos. Agora é hora da Sessão Mais? Exatamente, a Sessão Mais. Então, vamos lá, cara. Sessão Mais. Temos mais um feedback ou hoje teremos que ir de mais uma indicação? Cara, só deixa eu confirmar aqui, atualizando pela última vez, e nós não temos feedbacks, então a gente vai ter que ir de indicação, e eu pergunto se você tem indicação aqui pra galera. Pô, cara, eu vou ter que pesquisar aí se eu tiver, porque de cabeça não me veio nada. Se tiver aí algo na ponta... Eu tenho... Não, você quer falar? Não, você vai falar da porra do negócio aí, né? Do filme 2. Exatamente, exatamente o que eu já falei antes, eu vou só reforçar que eu gostaria muito que os ouvintes fossem aos cinemas para assistir ao filme do Coringa 2. O filme é muito bom. Minha recomendação é, se você não gostar do filme, é porque você não entendeu o filme. Então eu tô aqui criando uma legião de pessoas que talvez não entendam o filme, mas vão defender o filme só pra falar que eles entenderam aqui. E aí depois que você assistir o filme, veja a análise do PH, que eu acho maravilhosa, já acabei de falar, né, no meu relato, e reforço aqui, e dá toda mais uma série de camadas ali, até mesmo de contexto de linguagem artística, né, pro filme, que é um repertório que muitas vezes a gente acaba não conhecendo muitas vezes, né? Então fica aí a minha recomendação. Muito bem, cara. Eu lembrei que eu assisti 2 filmes e vou guardar aí uma indicação pra próxima semana, se a gente não tiver feedback. Mas agora é o momento dos recadinhos, não é mesmo? Isso aí. Então vamos lá. Se você quiser mandar um feedback também pra gente ficar um pouquinho mais feliz e pra você adiar cada vez mais a minha recomendação, você pode mandar no e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo mais nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que ela ouve por aqui e talvez ainda mais. Ela goste tanto do que a gente fala por aqui que ela se sente impelida a mandar uma mensagem pra cá, mandar um feedback pra gente. E uma vez que ela manda esse feedback, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.